Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, mais um podcast, no Café Católico aqui, um momento do Café Expresso. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Eu, Helder, vou meditar com vocês mais neste segundo encontro sobre o livro de Jó. Estamos meditando sobre o livro de Jó, Então tenhamos os olhos fixos no Senhor, na palavra do Senhor, para contribuir com a evangelização, para contribuir com o reino de Deus. O livro de Jó, como foi dito, eu explanei um pouco no primeiro encontro, características do livro. É um Deus justo, o nosso Deus, que aflige o justo. A questão da retribuição, é um período em que Israel, praticamente entra numa crise, o autor e outros judeus, ou outras pessoas do povo de Deus praticamente perceberam, Acho que é aquela transição em perceber que a retribuição estava um pouco, eles entram em crise, em perceber o ímpio é retribuído, prospera, e o justo sofre. Mas não é assim que eles acreditavam. Eles acreditavam que quem era justo, amigo de Deus, tinha as, as recompensas, muitos filhos, vida longa e riqueza. E o ímpio padecia sofrimentos. Mas na prática isso não estava acontecendo. E o livro de Jó é justamente essa temática. Santo Tomás de Aquino, ele diz uma definição a respeito de justiça, de retribuição. São Tomás de Aquino diz assim que a justiça é uma constante e perpétua vontade de dar a cada um o seu direito. Isso, imagine, pensar que o Senhor permite o sofrimento. Um Deus justo que aflige o justo. E Jó, nesse período do sofrimento, lembrem, Satanás obteve permissão de Deus e tocou nas coisas de Jó e depois na sua carne, na sua própria pele, na doença. No primeiro momento, com os sabeus, Jó perdeu servos, bois e mulas. Num segundo momento, com o fogo de Deus, perde ovelhas e pastores. No terceiro momento, com os caldeus, perde camelos e servos. E no último, com um furacão, perde os seus filhos e filhas. E no segundo encontro dos filhos de Deus, diz a Escritura, Satanás obteve a permissão de tocar na pele, na carne de Jó. E Jó fica com chaga, Nesse momento, Jó está com chagas malignas. Recordem que aqueles 3 ciclos de discurso, o livro dividido em 3 ciclos de discurso, tomei um texto no primeiro encontro e nesse segundo encontro, mais um texto do livro de Jó, para a gente pensar a respeito do sofrimento. Como eu também falei, será também só dito de forma breve, claro, a respeito da doutrina da justificação. O que é? Jó é justo. O que é o justo no Antigo e o justo no Novo Testamento? A justificação, A doutrina que a igreja fala a respeito da justificação. Vejam, no livro de Jó, no capítulo 15, que é o segundo ciclo de discursos, recordem os 3 amigos de Jó que estão debatendo com ele. E no segundo ciclo, no capítulo 15, versículo 5, Elifaz de Temã, ele diz assim para Jó: Tua culpa te inspira as palavras e adotas a linguagem dos astutos. Isso Elifaz falando para Jó. Tua própria boca te condena, Jó, e não eu. Teus próprios lábios testemunham contra ti. E Elifaz diz, no versículo 14, como pode o homem ser puro ou inocente, o nascido de mulher? Até em seus santos Deus não confia, e os céus não são puros aos seus olhos.
Elifaz está dizendo para Jó: Jó, você não é inocente, você pecou. Por isso está pagando por pela sua atitude, você está pagando com esses sofrimentos de perder as coisas e até os filhos. E no capítulo 16, Jó, no capítulo 16, versículo 11 e 12, né, 17, Jó responde a Elifaz com a sua inocência. Jó diz assim, 16, 11. Deus entregou-me a injustos, jogou-me nas mãos dos ímpios. Vivia eu tranquilo quando me esmagou, agarrou-me pela nuca e me triturou. Fez de mim seu alvo. Suas flechas zuniam em torno de mim, atravessou-me os rins sem piedade e por terra derramou meu fel. E no versículo 17 ele diz, terminando, embora não haja violência em minhas mãos e seja sincera minha oração. Veja, Jó diz para Elifaz, embora não haja violência em minhas mãos, eu sou inocente. Eu não sei por que estou sofrendo. Jó admite a sua justiça para um dos amigos. É o mesmo drama que é descrito, né, no Salmo 73. O salmista, ele diz assim, veja, o Salmo 73, falando da justiça divina, pensando o justo e o ímpio, né, a retribuição do justo, a retribuição do ímpio, o salmista, no Salmo 73, né, ele vai dizer, no versículo 10, por isso o meu povo se volta para eles, e águas em abundância lhes vêm ao encontro. E dizem, acaso Deus conhece? Existe conhecimento no Altíssimo? Veja, o pensamento do ímpio. E o salmista continua, eis que os ímpios são assim, e sempre tranquilos ajuntam riquezas. De fato, inutilmente conservei o coração puro. Lutei tanto para guardar a pureza e foi inútil, né? Lavando na inocência minhas mãos. Sim, sou molestado o dia inteiro e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, vou falar como eles, veja, o justo pensando, vou agir como o ímpio, já teria traído a geração de teus filhos, Senhor. Então refleti para compreender. E que fadiga era isto aos meus olhos, até que entrei nos santuários divinos, entendi então o destino deles, o destino dos ímpios, né? E no versículo 18 o salmista diz, de fato, tu, Senhor, os pões em ladeiras, tu os fazes cair em ruínas. Então o salmista pensa, a justiça é verdadeira, o Senhor retribui ao justo. Nós padecemos agora, né? Como diz aquele outro salmo, nós vamos plantando chorando, mas de manhã colhemos com alegria. O sofrimento, meus irmãos, existe e todos nós sabemos disso, mas muitas vezes, inconscientemente, é como que a gente não pensa, não medita que cedo ou tarde a cruz vai bater na nossa porta. Essa é a linguagem de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, né? Então, a questão, meus irmãos, não é padecer o sofrimento, não é a dor bater na porta, sentir aquela angústia, né, pela dor. E sabemos que são de tantas formas, depressão, né, desemprego, doenças e até no fim de tudo, a pior das dores, quando perdemos um ente querido, a morte. A questão não é sofrer, a questão é se vamos sofrer diante de Deus. Jó sofre diante de Deus. É por isso que agradava a Deus e revoltava o inimigo. Porque a pior tristeza não é sofrer. A pior tristeza é ficar sem Deus.
Sofrer sem sentido, sofrer e padecer a angústia, seja do desemprego, seja de uma doença, seja de aflições financeiras. A questão é ficar sofrendo sem oferecer o sofrimento. O nosso sofrimento não é em vão. Ofereça a Deus como nosso Senhor na Santa Cruz, porque Deus dá sentido a essa existência. Deus consola as nossas aflições. Como diz o profeta Isaías, Deus, pelo profeta Isaías. Veja que palavra bonita de proximidade. Nosso Deus, como diz no profeta Isaías, é o Emanuel, é o Deus conosco. Isaías 41:10. Veja Deus falando e pense no momento da angústia com essas palavras. Não temas, porque eu estou contigo. Não fiques apavorado, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, sim. Eu te ajudo. Eu te sustenho com minha destra justiceira, com a minha mão de justiça. Isaías 41:10. Veja que palavra bonita. Eu te fortaleço, né? Jesus, nosso Senhor, que deu a vida por nós, né? Tudo podemos naquele que nos dá força. E sobre a doutrina da justificação, porque aqui a gente já pega esse momento, né, de ver o que é o justo no Antigo Testamento e o justo no Novo, tiro aquela passagem quando Jesus fala de João Batista. Lembram? Quando é perguntado, João Batista é preso, Jesus sabe sobre João Batista e diz: não há filho do homem nessa terra maior do que João Batista. Mas João Batista, né, comparado aos filhos do reino, é o menor. E o menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque João, apesar da grandeza dele, ele ainda não tinha o Espírito Santo que o justificou. João Batista era como que do Antigo Testamento, sem o Espírito. E com o Espírito Santo, no reino dos céus, o batizado, ele é maior do que qualquer um que não é batizado. Então, a graça do Espírito Santo, né, tem o poder de nos justificar, de nos purificar os pecados, né, as consequências do pecado, comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, através do sacramento, através do batismo. Então, a justificação é justamente a participação na vida divina que vem pelo sacramento, né? A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, né? E a justificação, ela afasta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus. A justificação, ela é ao mesmo tempo um acolhimento da justiça de Deus. Deus é o justo por excelência, né? A fé, pelo batismo, essa justificação nos dá as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Vejam, a esperança na vida eterna. Imagine o que é padecer a angústia, o sofrimento. Então meditem nesse momento, eu tenho a esperança que o Senhor vai estar comigo nesse momento e um dia vai me livrar das garras do sofrimento e da morte. A justificação nos foi merecida por Jesus. A justificação, ela é concebida no batismo, né? Se já morremos com Cristo, diz São Paulo, cremos que também viveremos com Ele. Tenhamos, meus irmãos, os olhos fixos nele, no momento da dor, no momento do sofrimento, porque aí sim, né, mesmo sabendo que o sofrimento pode bater na nossa porta, meditem sobre essas realidades que cedo ou tarde baterão na nossa porta. Não é assim que diz o Eclesiastes?
Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Que possamos plantar no sofrimento o dom da fé, da esperança e da caridade em Jesus Cristo, para colher com alegria as graças que o Senhor espera de nós, porque Ele sofreu e padeceu por nós e espera a nossa resposta diante da dor. No próximo encontro, meditaremos sobre alguns santos que refletiram sobre o livro de Jó. A Ele, a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.